Tudo bem, gente? Professor Paulo falando, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo em casa, às vezes passa carro, passa moto, passa o vizinho, passa o Brasil. Lembrando também que esse vídeo tem a finalidade de levar até você, nossos alunos e a quem mais interessar, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas de teatro. Maravilha? É isso. Bom, no vídeo anterior eu estava falando sobre o Terêncio, Publius Terenius Afer, em latim, ou Publio Terêncio Afro, ok? Tá vendo o vídeo pela primeira vez? Nós estamos falando sobre o teatro romano, ok? Já fizemos toda uma construção do teatro grego. Agora nós estamos falando de uma nova comédia sobre a transição da literatura e da dramaturgia grega para a literatura e dramaturgia romana, ou seja, a passagem. Então nós temos dois grandes autores que foram responsáveis, né? É isso mesmo. Dois autores que foram responsáveis por essa transição, Plauto e Terêncio. Eu já fiz um vídeo falando sobre Plauto, nesse vídeo eu estou falando de Terêncio. No vídeo anterior eu falei um pouco da relação entre Plauto e Terêncio, né? Foquei um pouco na biografia do Terêncio. Nesse vídeo eu vou me debruçar sobre a obra, ok? Bom, e encontrei uma obra que é bem compatível, eu não encontrei ela na íntegra, mas encontrei um resumo bem interessante, tá certo? Então eu vou falar especificamente das características do Terêncio. O que fazia ele ser diferente? O que fazia ele ser diferente do Plauto, né? O que fazia Terêncio ser diferente? Qual que era a assinatura do Terêncio? E por que ele foi só reconhecido praticamente, né? Vamos pensar assim, por que as obras dele foram ser reconhecidas 1500 anos depois? Por que será? Né? Então é isso. Senta, puxa a cadeira e acompanha o professor nessa empreitada. Beleza? Então vamos lá. Públio Terêncio Afro, dramaturgo poeta romano, ok? Ele foi mais apreciado na Idade Média e lá no Renascimento, depois de 1500, né? Por quê? Ó, os personagens da obra de Terêncio são mais reflexivos e caracterizados psicologicamente não por suas ações, mas por suas reflexões. Né? Nós estamos falando de uma Roma, gente, de uma Roma que era pão e circo, galera, rua, invasão de território constante. Imagina um cara falando numa linguagem mais pomposa, um conceito mais adocicado sobre a sociedade. Vamos lembrar que ele era um escravo de um senador, de um aristocrata, de um político romano na época. Então ele tinha esse tempero, ele tinha essa construção intelectual, né? Diferentemente do Plauto. Ok? Então vamos lá. As moças são afetuosas, olha as características dos personagens. Os jovens são reflexivos e os pais são compreensivos. Os escravos e as cortesãs também são mais compreensivos, né? Tem ali um jogo de cintura um pouquinho mais tem um pouco mais de jogo de cintura. Se você pegar as peças do Plauto, você vai ter uma divisão de temperamentos nos escravos, inclusive. Então, muitas das tramas do Plauto, você tem os escravos ditando ali, criando os conflitos e vamos dizer assim, como o eixo central da trama, muitas vezes, né? Então era mais popularzão. Terêncio era um cara mais brando, né? Como eu acabei de descrever, os personagens da obra de Terêncio são mais reflexivos e caracterizados não por suas ações, mas por suas reflexões. Ok? Então vamos lá. Os enredos são construídos a partir de uma reflexão das diversas situações familiares que se embrulham né, devido a fofocas, maus entendidos, choque de gerações e valores convencionais da sociedade. Como assim? Então vamos lá. Pensa numa família de aristocratas, aquela galera que tinha uma reputação a zelar, certo? Uma galera que tinha uma reputação a zelar. Essas pessoas, na Roma antiga, eles tinham aquela coisa da construção. Olha, falando de tal, não pode transparecer isso, não pode transparecer aquilo. Né? Então havia-se uma preocupação em manter uma imagem, manter um status. Então vamos lá. Os conflitos aconteciam quando uma fofoca surgia,
quando um membro da família deixava escapar uma situação que pudesse causar constrangimento, né? Então esse era o enredo, né? Os enredos são construídos a partir de reflexões das diversas situações familiares que se embrulham devido a fofocas, mal-entendidos, choques de geração, né? Um filho, uma filha apresentou conflito em relação ao pai, em relação à mãe, né? E sempre amparado pela ideia dos valores convencionais da sociedade, ou seja, a sociedade não pode me ver fazendo isso, a sociedade não pode ver um membro da aristocracia ou um membro patrício da alta classe tendo tal comportamento, o que vão falar? Se nós trouxermos isso para a linguagem moderna, né? Se nós voltarmos no tempo, talvez há 50 anos atrás, essa coisa da mulher solteira, mãe solteira, né? Nós tínhamos isso na nossa sociedade moderna, contemporânea. Nós tínhamos a mulher solteira, nossa, é mãe solteira. Não pode separar. Tínhamos isso, né? Então, o cara já falava disso, gente, há 2030 anos atrás. Não mais do que isso, né? Nós estamos em 2020, o cara já falava sobre isso há 2.200 anos atrás, arredondando para mais. Há 2.200 anos atrás já havia essa preocupação com o status, né? Então vamos falar agora da obra A Sogra, que foi uma das peças que eu encontrei, que apresenta esses conflitos todos aqui, na raça, no duro, na íntegra, né? Então o que era a sogra? A sogra é o arquétipo da sogra má, ou o quiprocó em Terêncio. O quiprocó seria a fofoca, né? As intrigas familiares. A sogra é uma peça de Terêncio que não teve muita aceitação do público romano da época. Uma peça que foi encenada 3 vezes, mas só na terceira foi apresentada até o final, né? Você teve a apresentação concluída. E é importante salientar que, como Terêncio, né, foi escravo de um aristocrata, ele teve suas obras ali. As 6 obras dele foram preservadas. Se houveram mais obras do que isso, eu não consegui apurar, tudo bem? Enfim, na Sogra, vamos lá. Esta peça apresenta um drama tipicamente familiar, onde temos conflitos. Onde temos conflitos entre convenções sociais, arquétipos e afetividades diárias que nascem entre seus membros. Certo? Os personagens dos dramas, são de 3 blocos sociais distintos, ok? 2 famílias e um grupo que interage com essas famílias. Então a família número 1, né? O núcleo número 1 é Lax e a Zóstrata, que são os pais do Pânfilo, ok? O núcleo número 2 seria a família número 2, seria o Fídipo e a Mirina, que seriam os pais da Filomena. Então, o Pânfilo é casado com a Filomena. Mas tá tudo certo, não tá tudo certo? Epa, pera lá. Se tivesse tudo certo, isso não seria uma peça teatral, uma obra dramática, uma comédia, ok? Então vamos lá. Lembrando que a comédia comédia do Terêncio não era aquela comédia mordaz, não tinha aquele apelo da farsa, como nós vamos encontrar na comédia grega, tudo bem? E nem na construção, no pensamento da comédia, da construção do Plauto também. Plauto trazia um pouco mais desses elementos da farsa para sua comédia. Terêncio não, tá? Então vamos lá. E o terceiro núcleo seria das héteras, ou as prostitutas, né? Seriam 3 delas. Bax, Filotes e Cira, ok? Cira seriam as 3. E dentro também desse núcleo também tem escravos, mas ele não é tão atuante, ok? E aí o que acontece dentro desse conflito da sogra? O Pânfilo, que é prometido, né, para se casar com a Filomena antes desse casamento acontecer, ele tem uma relação com a Bax, que é uma héteras, ou uma prostituta, ok? Porque era permitido aos jovens romanos ter relações com as prostitutas, mas era definido assim, enquanto jovem, enquanto não for casado, tá liberado. Mas casou, tem que honrar com o compromisso do casamento. Então parou, chega, né? Então era essa construção do pensamento social romano. Então, Pânfilo, antes de casar com a Filomena, tinha uma relação amorosa com Bax, né? Que era uma cortesã amorosa, mas que não vivia com ele só pelo interesse. Via nele também uma concepção afetiva ali.
Dentro desse enredo, desses conflitos, Pânfilo se retira da cidade porque ele precisa resolver uma questão de herança, e nesse processo que ele se retira, a sua prometida, a sua noiva, a Filomena, sofre um processo de estupro, é estuprada por um estranho, engravida, enquanto Pânfilo está fora. Só que a honra da donzela, né? O casamento da mulher tem que ser virgem. Desonrou a Filomena. E nisso que a Filomena já morava na casa dos pais, né? Já morava na casa dos pais do Pânfilo, ela volta para a casa dos pais dela, os pais biológicos, né? Do Fídipo e da Mirrina, né? É isso mesmo, Mirrina, é isso mesmo, o nome da mãe dela. Então, quando o Pânfilo retorna, ele fala, poxa, mas cadê minha esposa? Cadê minha noiva? Cadê minha mulher? E aí o conflito começa a se desenrolar, porque ele até então não sabe o que aconteceu com ela. Ok? E aí tem toda uma trama, e aí vamos ter também a nossa hétera, a Bax, também atuando nesse processo. Então você vai ter aquele conflito familiar que eu falei anteriormente. As duas famílias patrícias, né? Famílias da alta classe, que estão ali, que arranjaram esse casamento, mas que a filha, né, que a moça Filomena, não engravidou do noivo. Ou engravidou do noivo. Foi estuprada. E aí? E aí? Né? Onde o noivo tem uma concepção afetiva, tem ali uma relação afetiva, amorosa, com uma hétera. Tá aí o conflito da sogra. E é nesse contexto que nós vamos ter as duas sogras atuando ou não. Não vou dar spoiler, fica para você fazer a sua própria pesquisa dentro desse contexto. Tá certo? Então é isso. É isso. A sogra de Terêncio. Ok? Obra de Terêncio. Fica então essa dica sobre a obra desse autor, pertencente aí ao que a gente chama de nova comédia, que era a transição entre a obra dos gregos, né? Que era a nova comédia, nada mais era do que o último estágio da comédia produzida pelos gregos, né? Quando nós falamos sobre o Menandro, e nós temos essa apropriação da comédia grega, né? Pelos romanos, Plauto e Terêncio. Maravilha? Então é isso. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do Município de Taboão da Serra, Professor Paulo. Até a nossa próxima aula. Valeu!